Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer um pouco uma dúvida trazida em quantidade bastante significativa de ontem para hoje lá nas minhas redes sociais. Justamente o que houve em relação ao pedido ou à suposta determinação de apreensão do celular do presidente e do seu filho, Carlos Bolsonaro, vereador na cidade do Rio de Janeiro. Houve de fato essa determinação? Essa determinação seria possível? Porque houve uma reação extremamente polêmica do ministro titular do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de dar continuidade, não esquece de dar o joinha aí e se não tiver inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Bom, vocês já devem ter ouvido ou assistido, lido alguma coisa em relação, sobretudo, a uma nota expedida pelo titular do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, dizendo e afirmando que uma eventual determinação de apreensão do celular do presidente da República determinada pelo ministro Celso de Mello, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, seria uma clara manifestação de tentativa de gerar uma desarmonização na relação entre poderes. Uma nota claramente com um tom, não vou dizer bélico, mas um tom aí implicitamente de ameaça. Pelo menos essa é a interpretação de muitos, que muitos extraíram da nota, entre os quais a minha percepção foi essa. Não sei se de fato o objetivo do ministro, do general Heleno, foi esse. De toda forma, a maneira como ele expôs indicava, ou para muita gente demonstrava, como se o ministro Celso de Mello tivesse determinado ou encaminhado ele mesmo um pedido para o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, para que essa medida fosse exarada. Já vi muita gente escrevendo coisa com coisa, uma confusão muito grande e aparentemente a confusão foi feita pelo ministro, pelo general Heleno e a sua equipe. E o que é que de fato aconteceu? Vamos tentar falar sobre os fatos e depois analisar juridicamente a situação e a questão. Efetivamente, pessoal, a gente sabe que algumas investigações já foram abertas efetivamente no Supremo Tribunal Federal em relação a situações e a fatos aí envolvendo o presidente e seus familiares, seus filhos, amigos, enfim. E em um desses inquéritos e em dessas investigações já abertas, parte ou parcela da oposição, deputados de oposição, eu lembro aqui o PSB, o PDT, o PV, e alguns deputados do PT, do Partido dos Trabalhadores, fizeram uma representação, um encaminhamento, um requerimento para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, para que houvesse um andamento nas investigações, trazendo inclusive fatos novos e dentre os seus pedidos que houvesse a apreensão do celular do presidente, do celular do seu filho Carlos Bolsonaro, do celular da deputada Carla Zambelli e uma outra representação, essa não teve tanta repercussão, mas requerendo o quê? Uma apreensão no celular também do ex-ministro Sérgio Moro. Agora perceba, Pedro, parlamentar, ele tem legitimidade para requerer diligências investigativas em qualquer cenário no âmbito do Poder Judiciário? Não, tá, pessoal? Ainda que se imagine aí a legitimidade democrática que um parlamentar ele não tem legitimidade para requerer ao Poder Judiciário, no curso de uma investigação criminal, uma diligência investigativa, independentemente do intuito em relação a isso. Mas vamos imaginar, esquece o Celso de Mello, vamos imaginar que você é juiz. Imagine que chega uma representação, um requerimento trazendo informações sobre supostas atividades criminosas com requerimento de diligências investigativas. O que é que o titular do Poder Judiciário deve fazer? De acordo com a interpretação majoritária que se faz do artigo 40 do Código de Processo Penal, tendo acesso a essas notícias, a
esses documentos, inclusive a esses requerimentos, a autoridade judiciária ele deve entender aquela documentação, se minimamente factível e viável, como uma notícia criminis e, ato contínuo, remeter ao Ministério Público para que promova o andamento que entender cabível, seja arquivando de pronto, seja determinando um prosseguimento investigatório, abrindo a investigação formal, ou mesmo, se entender já viável, a propositura da inicial acusatória. E foi justamente isso que o ministro Celso de Mello fez, ou seja, ele não tentou desarmonizar a relação entre poderes de forma alguma. Essa ideia aí trazida na nota do Gabinete de Segurança Institucional me parece uma completa desvirtuação ou uma tentativa de manipular informações, aí eu já não sei. Eu prefiro acreditar que houve de fato uma manifestação assim bastante catastrófica, bastante atrapalhada, e aí que soou muito estranho aí, daí porque as críticas que o general Heleno vem sofrendo de uma parcela aí, pelo menos, que compreendeu isso como um completo equívoco. Mas para colocar os pontos nos is, olha, primeiro, não houve decretação de apreensão, tampouco o ministro Celso de Mello solicitou que o PGR efetuasse essa medida, não teria o menor cabimento isso. O ministro Celso de Mello, o ministro do Supremo Tribunal Federal não requer ao PGR ou à Procuradoria-Geral da República para que faça qualquer diligência investigativa, isso não faz o menor sentido, e tampouco houve a decretação. Aí a dúvida que se põe ao ler a representação lá, na verdade a nota do gabinete do general Heleno, o que é que acontece? Ele diz que não seria possível, não seria tolerável uma medida dessa em face do celular, do telefone celular do presidente. É óbvio que essa afirmação aí está completamente equivocada. Agora, claro, para que uma medida dessa seja feita e diante das peculiaridades, a gente está falando de uma autoridade máxima do Poder Executivo Federal, goste-se ou não de quem ocupa, e assim sempre será. É preciso, claro, um maior cuidado, uma maior sensibilidade do julgador e do ministro do Supremo Tribunal Federal, daí porque é interessante que haja uma robusta fundamentação caso essa medida viesse a ser decretada. Ela vai ser decretada, a gente não tem a menor ideia. Se ela vier a partir de um pedido da PGR e devidamente motivada, não há porquê a priori a gente dizer que isso é um absurdo, uma afronta constitucional. Agora, é preciso observar, seja em face de quem for, o devido processo legal, a pertinência, a fundamentação. Aí sim seria possível. Mas hoje isso está na iminência de ser feito? Não. Por quê? Porque o que o ministro Celso de Mello fez foi receber a manifestação desses parlamentares de oposição como se notícia criminis fosse, e ato contínuo a abrir vistas, encaminhar, melhor dizendo, essa notícia criminis, essa documentação, essas informações, esses pedidos para o Ministério Público, naturalmente, e o Procurador-Geral da República, que tem legitimidade e atribuição para atuar perante a Suprema Corte. Ou seja, não houve qualquer tentativa de desestabilizar absolutamente nada, mas apenas o fiel cumprimento das diretrizes constitucionais e infraconstitucionais, em especial o artigo 40, na sua interpretação e na sua acepção, conforme a doutrina vem insistindo e anotando majoritariamente há muito tempo. Isso não é a primeira, a segunda, nem será a última vez que acontecerá. Então, espero que tenha esclarecido. Aqui eu não sei se o presidente cometeu crime, se a diligência é ou não pertinente, e ninguém nesse momento sabe. Por quê? Porque o que a gente teve não foi nenhuma sugestão ou inclinação de que isso vai acontecer, mas apenas o encaminhamento para quem tem legitimidade e atribuição para analisar se as diligências e até mesmo se os fatos ali narrados têm alguma implicação criminal, e caso haja alguma implicação criminal e seja necessário qualquer diligência investigativa,
igual ou diversa da apreensão e perícia desses aparelhos celulares, aí o Procurador-Geral da República, se entender pertinente, vai requerer ao Supremo Tribunal Federal que, no momento adequado, analisará se defere ou não. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Muita confusão e muita besteira foi escrita sobre isso e agora eu espero que pelo menos tenha conseguido esclarecer. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!